o quê? Obrigados, Bruno. O pai não queria, a mãe não queria, foram contra a sua vontade. Segunda quebra de princípios. Qual? Você não obedece pai e mãe. Meu Deus. Você não honra pai e... Receba aí que é de graça. Amanhã é minha rota. Receba aí que é de graça. Olha a minha rota. Eu sabia que... Minha rota tá demorando. Tá demorando. Gui, eu acho que você deixar melhor outra pessoa ler. E aí, Val? Deixa quieto. Lê, por favor. E, chegando às vinhas de Timnaté, eis que um filho do leão, rugindo-lhe, saiu ao encontro. Ó, você vê que, irmão, no caminho tem quem te esperando, Mu, pelo amor de Deus. Ainda bem que não tá gravando. Tá gravando aqui, ó. O que o texto tá dizendo aí? Tem um leão ao teu derredor. Tem um leão ao seu redor bradando. Só que deixa eu te falar uma coisa. O que Sansão faz? O que Sansão faz? O que, pastor? Vai, vamos falar. Então o Espírito Santo do Senhor se apossou dele, então poderosamente que despassou o leão, como quem despacha um cabrito, Um cordeiro. sem ter nada nas mãos. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher. Ela agradou ao seu Sansão. E depois de alguns dias voltou ela para tomá-la e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão. E eis que no corpo do morto, do leão, havia um exame de abelha. Um chame de abelha. Perdão. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi o seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém porém não lhes deu a saber que tomará o mel do corpo e do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali banquete, porque assim os moços custavam fazer. Amém? Tá bom. Pastor, a lei do Nazireu, essa Nazireu. ele não pode tocar em morto, certo? Ele não pode tocar em morto, ele não pode tomar bebida forte, E ainda nem vinho, ele não pode cortar o cabelo, ele só pode, o que Sansão tinha que fazer imediatamente era fazer o quê? Ele tinha que ir até o sacerdote ia rapar sua cabeça e ele ia ficar guardado dentro do sacerdócio, do templo, até o seu cabelo voltar a crescer. Por quê? Para não configurar a quebra do pacto. Mas quando ele quebra o pacto? Quando ele tocou no meu. Quando ele toca no morto. Pergunta quando ele toca no morto. Quando? pegou o mel. Quando, pastor? Quando ele quer enfrentar um leão. Meu Deus. Por que, pastor? Por quê? Ué, primeiro, ele desonra Deus. Já está no campo que ele não devia estar. Já foi para buscar quem Segundo, devia, né? ele desonra pai e mãe. Depois ele toca no morto. Terceiro, ele enfrentará com o próprio braço. Terceiro, ele tem encontro com o leão. Só que o Espírito do Senhor não desceu sobre ele? Claro, porque ele ainda não tinha perdido o pacto. Como assim? Ué, Mesmo com claro, essas ele duas? não estava cheio do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo, a Bíblia fala que se apoderou dele. Mas isso aqui foi antes. Ele já tinha feito esses dois? Hã? Ele não tinha feito esses dois? Não, mas, escuta. Desobedece a palavra de Deus. Certo. Ok? Sim. Isso não é quebra de Nazireu. Na verdade, Da doença do 20, né? É que vocês estão confundindo Honrar pai e mãe. quebra do Nazireu e a questão. É a mesma pergunta assim, ó. Só um segundinho. É a mesma pergunta assim, ó. Eu vou explicar assim simplesinho, ó. Simplesinho parece, né? Mas... O porquê Deus não expulsou Satanás quando já viu que ele estava pecando? Por quê? Misericórdia. Ó, que simplesinho. Porque teria evitado a guerra, né? Porque ele deixou ele levar a terça parte do céu inteira. Deus ficou assistindo. Deus é complacente? Deus foi conivente? Meu Deus. Viu? Jacó. Ele não tinha pecado? Ele não tinha desobedecido? Ele não tinha corrompido? Ele não tinha feito comércio no céu?
Judas quando Sim, sentou com Jesus. mas não quer dizer que foi quebra. Quer dizer que é o quê? É erro de conduta. É distúrbio moral. Por quê, pastor? E todos nós estamos sujeitos a ter distúrbio moral. Sim, e vira e mexe a gente tem, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus está conivente com um sacerdócio de Eli? Não, Ele sabe o que os filhos fazem. sim. Deus não está vendo? Deus é conivente? Não. Deus está sendo misericordioso e fazendo o quê? Estou vendo que você está tendo um distúrbio moral. Abre o olho, acorda. Estou te dando oportunidade. Já. Pode ir. Também tem um lance sobre a promessa de Deus, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu vou contar com a promessa dele. Exemplo, por exemplo, Abraão. Falou que ele seria pai de um filho e que teria um filho de Sara. O que Abraão faz? Ele vai para o deserto e procura recursos no deserto onde o Senhor falou para ele não ir. Lá ele encontrou o faraó, se apaixonou por Sara, toma Sara por mulher, tem aquilo todo. Ele é amaldiçoado, né? O faraó é amaldiçoado, até devolver Sara para ele. Quando ele devolve com H. Né? O fato é, Abraão mentiu porque tinha medo, né, de ser morto por faraó. Até onde vai a promessa de Deus realmente na tua vida? Você obteve a promessa de Deus na sua vida? Amém. Só que às vezes no meio do caminho você que se perde. Né? Não muda ou não anula o que Deus falou a seu respeito. Deus falou para Sansão que ele era o juiz. E determinou que ele seria o juiz. Né? E isso não fez com que anulasse os pecados dele, não anulou dele a promessa que Deus fez na vida dele. Da mesma forma como foi na vida de Abraão. Então assim, tá bom, ele vai ferir então para que ferir o povo egípcio com pestes, né? Até que ele abrisse os olhos e devolvesse a Abraão Sara, porque a promessa foi: Sara será a tua mulher e terá um filho teu. Nada nesse percurso vai fazer com que mude a promessa de sua vida. Só que você paga o preço do seu erro. Né? Então assim, acho que esse é o ponto mais plausível dentro da. Né? Esse é o ponto, isso aí. E você, uma pergunta: todos nós temos promessas? Sim. Por acaso você está obedecendo a Deus? Não, Então por que Deus não anulou ainda a promessa dele com você? porque ainda temos E ele só anulou quando ele realmente entregou o que era primordial na exigência dele como nazireu, né? O voto realmente quebrou, o voto secreto que ele tinha com Deus, quando ele quebrou realmente o pacto com Deus, ou seja, ele negligenciou a misericórdia de Deus a tal ponto que agora só resta a Deus deixar que os males dele próprio respondam por ele. É o Deus de justiça, né? É o Deus de justiça, é o Deus de misericórdia, é o Deus de todos os atributos de Deus. Benignidade, bondade, mansidão. E quando ele começa o que eu estou narrando aqui não é a somatória, é a história de vida de quem não age como vencedor. Porque se você ler a história de Sansão, Wellington, ele tem uma postura de campeão, Cris, uma postura de vencedor que enfrenta leão e tudo mais. Ele tem uma voz altiva para mandar na família, para gritar com o pai e com a mãe. Que isso? Se eu for entrar aí, você sabe que eu vou ficar batendo nos filhos, né? Mas não é a ideia. Já estou sentindo aqui. Já estou sentindo, né? Então, você entendeu, Hélio? Então, quer dizer, ele tem muita postura de vencedor, mas a atitude é de Perdedor. Meu Deus. pergunta. Porque todo perdedor não obedece os princípios de Deus, não obedece os princípios dos pais. Olha aí, é uma... Pegou? É uma sequência de erros. É uma história de perdedor. Ele tem postura, ele parece, Mu, ele parece, mas ele não é. Tinha Por quê? tudo pra Porque ser. ele não obedece a Deus, ele não tem honra aos pais. Aí ele começa, ele vai pelo caminho mau e lá ele encontra quem? Ele tem encontro com o leão, com o inimigo, e ainda enfrenta o inimigo no nome do Deus Altíssimo. E depois volta para comer o negócio lá. Vou piorar um pouquinho, hein? Segura aí, que eu tenho que ir para Judeão. Mas, veja, ele vai para o caminho errado. Toca na carne também, né? Que são caminhos tortuosos.
Ele vai para o caminho errado. Lá ele encontra um leão, meu irmão. Quando ele chega lá, ele toma posse de quem? Da mulher que os pais proibiu. Então ele faz aliança Errada, meu Deus. com o mundo. Aí ele volta. Passa os dias, ele retorna para fazer cortejo. No retorno, ele descobre, ou ele lembra que no caminho ele enfrentou o leão. Então o que acontece? Ele não se satisfaz e vai lá no leão. Aí quando chega no leão, o que o leão se transformou? Pergunta, irmão. Porque todas as vezes, a primeira vez que Sansão vai para o Egito, a primeira vez que ele vai para o Egito, a primeira vez que ele vai para o Egito, ele não pode enfrentar o leão. Por que, pastor? Ele tem que resistir. Meu Deus. A Bíblia não manda você enfrentar, a Bíblia manda você resistir. Pergunta por quê? Por que, pastor? Porque você pode ser muito valente e querer enfrentar o leão, mas o Senhor não te manda enfrentar o valente, te manda resistir. Pergunta por quê? Por quê? Porque assim ele foge. Meu Deus. Aí o que acontece? Pergunta. Todo aquele que enfrenta o leão se mostra como morto. Se revela como morto. Aí você volta para casa. Mas como você já foi uma vez para o Egito, o inimigo sabe que você é bom. Eita, meu Deus. Porque lá tem Dalila e você está de olho. Eita. O pobrezinho nas patinhas no meio do meio. Mas só que como você foi a primeira vez, você encontrou um leão. Mas na segunda não é mais leão que te espera. O que, pastor? É um pote de mel. Porque o leão agora, ele não vai se apresentar como um leão. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque ele sabe que você está indo cheio do Espírito Santo. Ai. Mas agora na segunda, ele vem com um pote de mel. Pergunta por quê? Porque lá o que tu vai procurar é assim. Começa com face de leão, mas termina com o quê? Com doce de mel. E o mundo tem pra você, filhão, é um pote de mel só para adoçar tua boca. Mas o que tem nele é morte. A Bíblia diz que quando o Sansão toca, ele perde o pacto. Perde a aliança, porque tocou em cadáver. Vê Maria. É o momento em que ele perde o Nazireu. Aguenta aí. Mas só uma pergunta. A primeira vez que você vai, você encontra o inimigo querendo te afrontar para quê? Para mostrar para você que você quer enfrentar ele, achando que é a tua coragem que vence ele, mas não é a tua coragem. É a tua resistência. Meu Deus. É a tua perseverança. Jesus. É o que Paulo está dizendo. É o que o anjo falou para Jacó. Vai perseverar ou vai querer lutar no braço? Sansão é menino, tem postura de quê? De campeão, tem postura de vencedor. Aliás, mas a atitude de derrotado. Meu Deus. Quer vencer no braço, na força, Ricardo. Eu vou abrir o leão. Se o inimigo vir aqui, eu não. Miau. Aí, segura aqui. Aí você vê que ele encontra mel. Aí ele adoça a boca dele. Irmão, pega essa daqui comigo. Só pra gente compartilhar, pra gente dar risada com os jovens daqui a pouco. Daqui a pouco, eu tô falando assim, quando eles começarem a querer lá pegar Dalila. Pergunta. Ó o que o texto fala. É o texto que está falando. Senão rasga ele. O texto está falando assim, ó. O texto está dizendo assim, ó. Ele pegou o mel, adoçou a sua Boca. e levou para quem? Os pais. Eita, Jesus. Meu Deus. Ou não está escrito isso? Eita, meu Deus. Quem está entendendo? Vai, Tiago, pergunta aí. O que, pastor? Todo aquele que quer pegar Dalila no mundo, ele está com a mão cheia de mel e sempre chega em casa querendo adoçar a boca dos pais. É bem assim, meu Deus.
Aí fala assim, nossa mãe, ele é um menino de Deus, tem tanto plano Aqui, pra você vai faculdade, aqui de quer graça. comprar um apartamento, quer juntar um dinheirinho na conta comigo. Aí conversa, começa as conversas fiadas, sabe? É só adoçando o mel na boca da... Quem tá entendendo o que eu tô falando? Depois só aparecem os cadáveres, né? Disfarça, irmão, disfarça. Cadê Joaquim Neguinho? Cadê Joaquim? Já ouviu isso, Fernando? Cadê? Ei, cadê? Já ouviu Cadê o isso? Guilherme? Não, cadê Joaquim? É ou não é? A gente começa a falar, Eita, eu sabe, vou falar, eu vou começa a fazer a imagem da Dalila, sabe? Uma imagem tão maravilhosa, Wellington. Eita, eu Só vou... Deus pra saber. Pastor, O mel Depois, tá sendo depois me passado. manda lá, depois me manda, depois me manda. Quando Dispôs, você Mel, leva fala o direito. ele não fala pro seu pai de onde que veio o mel. De modo algum. Você percebeu que os pais nem perceberam que ele enfrentou o leão? Percebeu? É, não contou não. Os pais não viram. É que não dá para destrinchar tudo, mas pergunta. Por quê, Eu pastor? quero- É porque geralmente essas pessoas só sempre fazem as escondidas. É no escondidinho. É bem no caminhozinho lá, ó, bem Ele escondidinho. vai pro caminho do lado do Egito o tempo todo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí você pergunta assim pra ele, né? Que você foi alguma vez lá? Aí ele fala assim, não, mano, não, a primeira vez não. Aí você liga na casa da sogra, aí fala assim, ele tem aparecido por aí. Acabou de sair daqui. Esse menino vem todo final de semana aqui. Acabou de sair daqui. Eu nunca fiz isso não, mãe. Tá olhando pra mim por quê, ué? Esses dias aí eu passei no Clube da Jaú ali pelo BNH ali, aí o Guilherme, é aqui que ela mora! Aí eu, Ah, tá vendo? E não, parecia que eu via ele pegando um potinho de mel nas fotos. Sabe aquele dia que ele tava gostando? E o dia do shopping? E o dia do shopping? É? Lembra Não, do deixa shopping? aqui, deixa aqui. Aí tava ele e o Gustavo junto. Estamos dois ainda. Por que a tia pra não gostar mais de você? filho? Tá pegando, irmão? Posso terminar? Vamos mudar de assunto. Vamos, É melhor, né? vamos mudar de É assunto. melhor, né? Posso terminar? Eu quero fazer uma pergunta. É que quando sair vai meu. Não aguento você. Essa de Sansão, como tinha pecado antes, isso dá pra. Você deu até o exemplo do Satanás fazendo na terceira parte do céu. Dá pra usar como exemplo também Judas com Jesus, quando estava sentado na mesa? Sim. Dá pra usar como exemplo? Quer dizer, o que Deus estava fazendo com Satanás não era tendo misericórdia. Por quê, pastor? Era o quê? Porque a misericórdia só serve para quem tem salvação. Satanás não tem salvação. Por quê, pastor? Porque no mundo físico, a misericórdia, ela tem ação no mundo físico. Mas no mundo que Deus criou os anjos, não. Por quê, pastor? Satanás pecou no Kairos de Deus, é, não, na eternidade. Pecou na eternidade, é pecador eterno. Meu Deus. Não tem salvação. Se não tem salvação, não há misericórdia. No céu não há necessidade de misericórdia. São duas balanças: justiça, justiça, bondade, 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 bondade. Lá só tem um caminho. É o maior princípio de justiça de Deus, né? Mas Por como exemplo, Satanás foi muita burro, gente né? acha que vai ser, ou a maioria Hã? pensa, né? Satanás que, não é olha, burro, eu ele é uma vou ser besta, julgado, é uma muitas besta, pessoas é julgam verdade. os pecados das outras. Quando, na verdade, o que mais Deus vai levar em conta é o fato de você não se arrepender, já que a graça do Senhor te cobre. Eu estou falando no texto inicial, né, o iniciante, ou seja, negligenciar a misericórdia de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida que Ele nos oferece, gratuitamente, porque Deus, por pegar Jesus, morrer na cruz por nós, Ele nunca te colocou condição alguma. E ninguém pediu para Ele pagar o preço no seu lugar. Foi uma atitude que veio do próprio Deus. Né? E Ele não impõe condição nenhuma. Olha, você tem que ser fiel a mim, porque senão você... Não, Ele te convida a você conhecer dele, para que você entenda que Ele é a verdade, o caminho é dele. Então, ou seja, vai ser mais rigoroso no juízo a rejeição da misericórdia de Deus do que necessariamente o pecado que nos condena. Essa é a grande verdade. E nós temos uma tendência, irmãos, eu estourei um pouquinho. Vamos terminar ou não? Poxa, pastor, achei que Termina, foi uma introdução termina. ainda. Vamos terminar? Então assim, ó,
eu não vou nem entrar então nesse campo, mas então eu só vou falar assim, que nós temos uma tendência, nisso que o Lu está abordando, nós temos uma tendência muito de entregarmos a nossa fraqueza ao opositor, quando na verdade, quando estamos em Cristo, nós precisamos, inclusive no momento de fraqueza, nos entregarmos a Ele. É esse momento em que a gente fala assim, não vou conseguir, eu vou desistir. Esse momento é o momento em que mais Cristo está presente. Se nós nos entregarmos a Ele, não ao opositor, as pessoas quando estão frágeis, sabe o que elas fazem? Elas marcam o encontro com o leão. É verdade. Porque elas vão com um copo do bar, tomar uma cerveja, uma breja, vão com uma balada, fumar um cigarro, encontrar com amigos velhos do passado. Elas marcam o encontro com o leão. Só que elas não sabem que o próximo encontro não vai ser mais leão, vai ser um pote de mel, que vai adoçar a vida dela e vai trazer ela para nunca mais ela conseguir sair. E depois morte, né? Porque ele teve Claro, encontro. ela já quebrou o pacto, ela quebrou a aliança. Então esse monte de fraqueza que o Múlio está falando, que nós às vezes não encontramos em Cristo a gratuidade da salvação, a gratuidade da graça. A gente entender que nós estamos fracos, mas estamos em Cristo e decidimos estar nele. E já somos vencedores, mesmo como lutador de boxe. Sou um perdedor, sou um derrotado, mas não desisto nunca. E isso é o cristianismo. Só deixar claro, tá, gente? Pecado é pecado, tem nome. Em qualquer lugar. Do mesmo jeito. Exatamente. Só quero dizer que tem mais, às vezes a gente deixa de ter mais peso no nosso pecado do que a graça de Deus, que não é como deve ser. Né? Não existe uma liberalidade para a gente ficar agora, né, se sentindo à vontade. Mas aí, irmão, ó, a gente vê que todos esses fatos acontecem em um só caminho. Qual caminho? Qual, pastor? Dos desejos do coração de Sansão. Diz que ele viu e desejou. Ele viu, está no texto, a gente viu. Agora, lê para mim lá o Gideão, por favor. Também está no mesmo livro, capítulo 6. Que são dois juízes com os mesmos princípios de ser homens escolhidos por Deus, com características diferentes, porque Gideão, Sansão é um homem que ele foi nazireu, escolhido por Deus, Deus o selecionou, Deus o escolheu, Lu. Então quando Deus escolheu Sansão, Deus predeterminou nele uma diferença, uma aliança distinta. Agora Gideão não. Olha só que interessante, mas Deus também o selecionou, mas não deu a mesma aliança, mas o selecionou para ser juiz. Leia, por favor, quem pode ler? A partir do verso 11? Que aí eu já vou Então o explanar. anjo do Senhor veio e aceitou-se debaixo do carvalho que está em Nós, Isso. que pertencia a Joás, a Beerizita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O mesmo anjo de Jacó. O mesmo anjo que batalhou com Jacó, está lá falando com Gideão. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Ai, Senhor meu, lamúrias. Já começa a murmuração. Vai vendo. Meu Deus. Está no texto. Por que tudo isso nos sobreveio? Por quê? Começa a chorar as mágoas. Porque tem gente, irmão, que começa a servir Jesus e fala assim: engraçado, quando eu era do mundo, essas coisas não aconteciam. Por quê? Ai, meu Deus, agora na tua presença, por quê? Aí começa a discutir. Ai, meu Deus. Vai, continua. Rapaz, isso bate, misericórdia. Em vou que até é feito botar. de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Olha aí, ó. Começa a lembrar a glória dos pais, irmão. Não é Quer nem dizer, dele. nós não temos glória nenhuma, nós somos desgraçados. Nós não temos glória nenhuma. Veja o bico dele se estendendo aqui, ó. Vai. Irmão, eu consigo enxergar, eu consigo ver o texto, sabe? Vai. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra. Eu acho que Gideão pensou assim: me dá uma cadeira que eu vou dar nesse anjo agora.
Esse anjo deve estar doidão. Ele falou uma coisa e ele já vai nessa tua força. Ele falou assim, agora eu vou fazer igual Jacó, lutar com ele. Pergunta, irmão, que força? Que força? Pergunta, é só falar, pergunta que força. Que força. A mesma que ele viu em Jacó. Determinação. Perseverança. Perseverança. Que ele não desistia. Meu Deus. Quer dizer o quê, pastor? Pergunta. Não interessa o que tu está falando, não interessa o que tu está dizendo, interessa o que tu está fazendo. Meu Deus. Meu Deus. Ainda bem. Meu Deus. Graças a Deus. Não interessa, o anjo do Senhor é Cristo. Jesus está olhando o quê? Para a intenção do teu coração. Eu vejo que parece que ele está falando de uma forma idiota com o Gideão, mas não está, irmão, porque ele não está ouvindo o que o Gideão está falando, ele está ouvindo o que o Gideão está fazendo. Malhando o trigo. Porque todo mundo tinha desistido, mas ele disse: eu não desisto. O opressor pode vir, mas eu não paro. Meu Deus. Vai. Aleluia. Veio no estômago, filho, não foi na cabeça não. No campo do inimigo, afligido pelo inimigo, entregue por Deus na mão do inimigo. E desistiu? Não, ainda usou Você estratégia, né? entendeu ou enxergou que eu consegui tentar te passar? Que o quê? O mesmo anjo que enxergou em Jacó a intenção, enxergou em Gideão. Desceu na hora. Está pegando? Amém. Quer dizer, ele não tem voz, não tem palavra, não tem verbalização de vitorioso, Luana, mas tem atitude de vencedor. Meu Deus. Quem está Estratégia, entendendo? atitude. E eu vejo muita gente aqui assim desse jeito. Meu Deus. Tudo murmurão, tudo chorão, Eu tudo lamoreador. Ah, não, pastor, tá vendo? Mas eu vejo como Gideão. Pergunta. Vocês podem ser muito murmurador, mas vocês não desistem nunca. Sempre estão aqui de pé. Foi bem no Sempre estão estômago. trabalhando, sempre estão insistindo, sempre estão guerreando. É isso que eu vejo, uai. Tá pegando? Também, tá bem. Quer ler o texto? Termina o texto. Vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Ó, Imo. Não é a força braçal, não é a força física, não é a força de Sansão. Ué, não é essa força. Cris, não é essa força. Qual é a força? É uma força que ele diz: eu não vou parar, eu não vou desistir. A atitude de Gideão não está intrínseca no que ele fala, Tá bem, né? mas em tudo aquilo que ele está construindo. Irmão, tem muita gente que quer fazer você acreditar que você é perdedor. Tem gente, irmão, que ele só se aproxima de você para mostrar as desgraças que está na tua vida. É mesmo. Nossa, que Meu coisas, Deus. né? Caramba, essas coisas só acontecem com você. Isso faz ninguém faz isso. Nossa, só o seu carro né, direto quebra. Nossa, só a sua casa perde essa vida. Nossa, só você né, acontece isso. Tem gente aqui do seu lado só para fazer você gritar, Ricardo, que você é derrotado, você é perdedor. E aí você cai, o quê? Na lamúria. Por quê? Porque o sentimento da alma está te o quê? Sufocando. Aí você murmura, aí você chora, aí você vai lá no Facebook e fica desabafando, aí posta no perfil, posta não sei o quê. Só que assim, que eu tenho raiva de importante, meu Deus do céu, o importante, irmão, o porquê que o anjo não desiste de Gideão, insiste com Gideão? Pergunta. Por que, pastor? Por quê? Porque sabe que é através dele que ele vai vencer uma grande batalha. Eita glória. Por quê? Por quê, pastor? Por quê? Ó o anjo. Gideão, vai nessa tua força. Quer dizer, eu já selecionei um campeão. Quem trabalha com quem é vencedor vai ser campeão em qualquer área. A continuação do texto fala: porventura não te vi eu. Na pergunta: porventura não te vi eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Eu vou terminar aqui, tá, irmão? Porque eu tô correndo, né? Para vocês ir embora. Porque você tô meio que estou, vocês
saindo para Não, pastor, ele está de carro aí. Não, é só Dá você, lugar. mas tem um pessoal aí. A gente leva. Ó, é assim, ó. Irmão, pega aí. Ó. Isso. O senhor fala assim, ó. Vai lá e chama os homens. Aí ele chega lá e chama os homens. Quantos homens? Ah, foi Você não fala agora, deve estar o texto aí. Tá. Diga 24 mil. 24 mil. Deus chama todo mundo. Vem homem. todo mundo. Engraçado, ô Lu. Por que os homens vêm? Eu fui chamada. Porque Gideão chamou? Quando você chama alguém, alguém vem? Dá de Não quis ir, irmão. Ah, esquece isso. Pra guerra não vem não, pastor. Pra guerra não vem não. Por que os homens vêm para Gideão? Por que, pastor? Porque não importa o que Gideão fala, importa o que Gideão faz. É o testemunho que pesa, não é o que você. As pessoas só vão te seguir, você só vai influenciar pessoas para te seguir se você tiver testemunho. Se você não tiver testemunho, se o que você fala não corrobora com o que você faz, nunca você vai ser seguido. O pastor está orando como nunca. Falei que eu podia parar. Isso é porque Deus nem falou dos 300, né? Eu só estou te mostrando os textos. Aí o que acontece? Gideão consegue ir e chamar os homens. Por que os homens vêm? Não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. Os caras falam assim, meu, esse cara aí tem história. Esse cara aí, ele não vai. Esse cara que está chamando, então a gente vai. Ele é zica. Dependendo de quem chama o Mu, a gente não vai não. É verdade. Tá entendendo? Nossa, pastor, o senhor não veio ninguém. Deixa eu ver. Meu Deus. Irmão, desculpa. Pode ser muito forte agora. Mas aí ele chama, e vem ou não vem todo mundo? Vem. Aí vem todo mundo. Quando vem todo mundo, olha o segredo. Deus não te quer com todo mundo. Graças a Deus. Por que, pastor? Aí, ó Deus. Fala pra eles que os covardes podem ir embora. Nossa, ainda teve camarada que voltou ainda depois disso. Aí, Gideão fala assim, ei, os covardes, pode ir pra casa. Aí você só vê Gideão ficando assim, ó.